partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quando ouvimos falar em história, muitas vezes pensamos em algo distante, algo que ficou para trás, guardados nos livros, nos monumentos ou nas salas de aula. Mas algumas histórias não terminam. Elas continuam influenciando a forma como vivemos, ocupamos os territórios, construímos relações e compreendemos os nossos direitos. E talvez poucas histórias tenham deixado marcas tão profundas na nossa região quanto as experiências das missões jesuíticas Guarani. 4 séculos depois, seguimos discutindo identidade, pertencimento, cultura, memória e também direitos. Porque compreender o passado não é apenas um exercício de lembrança, é uma forma de entender o presente. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma reflexão do historiador francês Marc Bloch, que diz o seguinte: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, Ter com Quem Contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, Acreditar Muda Tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre os 400 anos das missões jesuíticas Guarani e os reflexos dessa trajetória na cidadania, na cultura, nos direitos e na construção da nossa sociedade. E para essa conversa, estou recebendo aqui hoje a presidente da OAB Santo Ângelo, a Luciana Meirelles Correia, e a procuradora federal e conselheira da OAB Santo Ângelo, Flávia Sudati Picarelli. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer recebê-las, a Lu, né, de novo. Flávia inaugurando o nosso cafezinho. Seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-las aqui, né? A nossa pauta, na verdade, da quinta-feira é sempre os 400 anos. Hoje a gente vai falar de muitas coisas, tudo dentro desse evento, né, que a OAB está preparando aí para o dia 18 e 19 de junho, na semana que vem, os 400 anos das missões e os reflexos do direito indigenista. Eu confesso para vocês que poucas vezes eu parei para pensar a respeito dessa pauta enquanto direito, né, dentro da questão legal, enfim. E quando a gente fala desse tema dos 400 anos, né, tem muitas camadas para a gente debater, né, gurias? E eu acho que a comemoração dos 400 anos, as celebrações, estão nos oportunizando falar desse tema em todas as suas esferas, né? Exato. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Novos Horizontes, aos ouvintes do Cafezinho. Dani, é um prazer estar aqui contigo, com a Duda, com o Paulão. É sempre muito prazeroso estar no teu programa. Ai, que bom, obrigada. E agradecendo já, né, esse espaço dado à OAB Santo Ângelo, né, para nós divulgarmos justamente esse de congresso, né, que é sobre os 400 anos das missões, uma data tão importante para nós, missioneiros, né, e que vamos debater, como tu bem disseste, o direito indigenista, ou seja, nós não somos acostumados a pensar, né, na ótica do direito com relação aos indígenas, nem tampouco com relação a algumas obrigações e questões que eles também têm, sim, né? Então, eu acho que esse espaço aqui que tu está nos concedendo e este nosso projeto que vai acontecer no dia 18 e 19 será muito importante para a nossa cidade, especialmente, né? Como um espaço de debate, de conhecimento, de aprofundamento dessa temática, que não é uma temática comum, né? E, às vezes, para muitas pessoas, até é uma temática indigesta, né? Mas é muito importante que a gente, até para fazer qualquer crítica, a gente tenha conhecimento sobre o assunto. Toda né? razão. Então, estamos aqui passando e agradecendo o espaço e especialmente também para fazer esse convite. Que importante essa tua fala, porque assim, a gente está acostumado, né, gurias, a conversar a respeito dos 400 anos e reforço, para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa essa pauta hoje, porque a gente está sempre falando aqui no Cafezinho dentro do contexto turístico, dentro do contexto histórico, dentro do contexto cultural, né? E então eu acredito que
assim como foi para mim, para os ouvintes também, vai ser uma grande novidade essa questão da gente debater essa questão do direito indigenista dentro da questão dos 400 anos, e que oportunidade da gente estar trabalhando isso, né? Eu gostaria de começar entendendo a motivação da OAB, né? De trazer esse congresso conectado, então, dentro dos 400 anos, né? Como que foi a ideia de conduzir dessa forma? Boa tarde, Vai lá, Flavinha. Boa tarde. Obrigada pelo convite também. Então, aqui eu também, como representante da ESA, explico que a OAB não poderia ficar de fora, né? Porque nós temos um direito positivado que orienta os povos originários, e ele é pouco conhecido. Sim, acho que mas nada agora, conhecido, nos últimos anos, ele se tornou um pouco fervilhante para quem é mais... que conhece um pouco mais dessa temática, em razão do marco temporal, Sim. que é um assunto que está sendo debatido no STF, né? E que foi objeto de muita discussão, principalmente com relação ao território indígena, né, originário, e o agronegócio, né, os nossos civis, que são Sim. proprietários de terra hoje, né? Então, essa rivalização em relação ao território, possivelmente que foi terra, né, originária dos povos indígenas. A gente até falava isso, né, antes da gente entrar no ar, porque eles sempre estiveram aqui, né, as terras, na verdade, sempre foram deles, né, Flavinha? Nós somos os intrusos, Nós né? somos os intrusos, E sou né? miscigenados. Eu acho que eu tenho origens também indígenas, então hoje a gente já pode ser considerado miscigenado. Mas quem estava aqui, quem vivia aqui, quem ocupava esse território eram os índios, né? Sim. Eram várias tribos de povos originários. Sim. Então, essa discussão hoje, ela volta, né? Ela volta aí, e aí esse questionamento em relação ao direito positivo da Constituição mexe com toda essa questão aí territorial. Pode falar. E a questão, assim, né, de por que agora, né? Por que agora? Bom, Missões 400 anos, a gente não pode esquecer, né, o que representou efetivamente, né? Ou seja, a gente sofreu, né, as missões, assim, né, como o país todo, mas especialmente nas missões, né? As missões são um projeto de colonização, né, dos espanhóis, mas que... através da Companhia de Jesus, né, mas que também trouxeram ou conseguiram, né, e especialmente com os guaranis, que isso historicamente é muito interessante saber, né, que de todos os povos e todos os indígenas em que a Companhia de Jesus tentou estabelecer uma relação, foi nas missões, ou seja, Sim. aqui, né, na nossa região, no Paraguai, na Argentina, né, e no Uruguai, que se conseguiu estabelecer, então, esse modelo de sociedade. Então, nós, enquanto Santo Ângelo Custódio, uma das 7 reduções, né, nós temos que valorizar que nós somos frutos, não só, obviamente, né, da colonização espanhola, porque depois a gente tem que valorizar, sim, a colonização, né, dos europeus que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial, então, mas é importante, né, que a gente valorize um modelo de sociedade, né, porque a nossa cultura a gente não presta muita atenção, mas a nossa cultura gaúcha, né, o chimarrão, a erva mate, coisas que para nós são tão comuns e que nos são tão caros, né? Vinha de um cultivo de erva dos indígenas, né? A forma como a gente se sente gaúcho, algumas formas tradicionalistas, inclusive, né? Os troncos missioneiros, ou seja, tudo isso é muito voltado para essa proximidade, né? Que a Companhia de Jesus conseguiu de um modo exitoso, e não foram só flores, é importante que se digam, mas que houve sim
né, um estabelecimento de uma sociedade, né, de uma forma de convivência em que esses povos, né, conseguiram se manter, porque é importante, quando a gente estuda as missões no colégio é uma coisa muito rápida, né, são 7 e são essas, mas eu acho que nos falta muito, e isso é importante, né, nós enquanto Rio Grande do Sul, conhecermos a nossa história, né, e sabermos o que implicou. Claro que também foi um processo de catequismo, foi um processo de colonização, né? Mas foi um processo em que buscou valorizar as culturas e as culturas, ou seja, a erva mate, manter cada tribo, né, com a sua própria cultura, a introdução do gado, coisas que nós temos no Rio Grande do Sul e que vieram a partir das missões, né? Então, eu acho que é importante, né, essa forma de organização comunitária, né? E os historiadores falam muito, eu acho que isso é importante trazer, né? Não é o meu achismo enquanto Luciana, mas os historiadores falam muito, né? Que foi um processo exitoso a partir de estudos históricos deles, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar esse olhar, né? E, claro, não podemos deixar de reconhecer que era também um processo estrategicamente de colonização, mas também foi um processo que buscou também evitar a escravidão, né? Porque a gente sabe que os bandeirantes tinham na expedição, né, a intenção de escravizar, de vender os índios como escravos. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa história. Então, quando a gente fala, bem como tu disseste, Dani, em 400 anos das missões, é um olhar que se volta para esse todo, né? Não só para um passeio ali em São Miguel das Missões, que tem as ruínas, e outras cidades que também têm ruínas, né? E que devem ser muito bem valorizadas, né? A nossa própria catedral, um reflexo, né, disso, ou seja, mas de tu entender a beleza que também essa sincronização de pessoas tão diferentes, de europeus que vieram, né, e que conseguiram com uma certa harmonia, né, porque isso historicamente é dito, não havia eles não tinham como compelir que os indígenas ficassem. Era uma conquista, né? Então, ficavam e trabalhavam naquele sistema como uma forma que eles também compreenderam, e isso historicamente é importante porque a história nos diz isso, né? Que os que permaneceram também permaneceram porque havia uma certa segurança, né? Porque podiam manter a sua cultura, porque podiam permanecer com as suas tribos. Então, esse olhar que eu acho que às vezes nos falta, né? E que eu acho que agora, não com o nosso projeto, eu acho que é belíssimo esse olhar do Estado todo para as missões, né? E para o empenho, né, que o município de Santo Ângelo está fazendo e os outros municípios aqui que envolvem as reduções para celebrar esses 400 anos, mas como um marco assim importante, né? Um marco que conte uma história verdadeira e não só aquela história que a gente aprende lá no 5º, no 6º ano, que não é suficiente para esse olhar todo. E nem tem essa profundidade que a gente está conseguindo ver durante essas celebrações, né, dos 400 anos. E eu acho que é muito importante tudo isso que tu falou, Lu, e o quanto que é importante também os eventos que estão acontecendo agora, assim como o que a OAB está promovendo, para a gente entender como é que estão os povos hoje. Isso. Né, Flavinha? Essa questão, ela é porque, como já aconteceu, ele foi um povo que se tentou, né, cristianizar, né? Essa coisa. Os demais povos aqui foram exterminados, os charruas foram exterminados, os poucos guaranis que restaram, fica o questionamento, como estão hoje? Que políticas públicas existem para resguardar essas pessoas? Eles estão, porque a Constituição diz, o índio é plenamente capaz, né? O Estatuto do Índio previa ele sendo uma pessoa relativamente capaz, e a FUNAI era o órgão, o braço do Ministério dos Povos Indígenas responsável por executar e tutelar o direito dos povos originários.
mas hoje ele é considerado plenamente capaz. Mas será que ele está realmente, plenamente, ele pode ser considerado um cidadão com direitos iguais aos nossos? Será que o Estado ainda não deve promover mais inclusão social, mais políticas públicas de inclusão social dessas pessoas que nós vemos muitas vezes marginalizadas e que são olhadas de uma maneira ainda discriminatória pelas pessoas? Então, esses são questionamentos que a gente tem que se fazer hoje enquanto responsáveis pela operacionalização do direito. E dentro desse congresso, Guris, que vai acontecer na semana que vem, qual é a principal intenção? O que vocês pretendem trazer? Que reflexões, assim como essa que tu trouxe agora, Flávia, vocês pretendem trazer para o público que vai estar lá nos dias 18 e 19? A programação, assim, são 2 dias, então, de programação, né? Na quinta-feira, no dia 18 de junho, e na sexta-feira, no dia 19, tá? A primeira parte, na quinta-feira, mais esta reflexão histórica, mais voltada às políticas sociais. A nossa ideia era trazer o ministro dos povos indígenas, mas que não pôde se fazer presente, então a gente já está contatando com uma representação, então, da autarquia, da FUNAI, da Coordenadoria Regional da FUNAI no estado do Rio Grande do Sul, que tem sede em Passo Fundo, para vocês verem, né, como a autarquia ela se fixou mais no noroeste, norte do estado, que é onde existem mais, hoje, tribos e populações originárias, né? Tomara que ela venha aí para nos premiar e nos informar do que esse órgão, do que essa autarquia está fazendo enquanto órgão executora dessas políticas públicas, está trazendo principalmente aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? Para esses povos que vivem aqui, né? Sim. E depois nós vamos ter uma palestra também histórica, né? Daí toda essa questão histórica que a Luciana comentou aqui em relação à origem dos Guaranis, como foi essa tentativa, né, de cristianização, da colonização. Isso, enfim, da colonização, enfim, tá? E na sexta-feira, sim, um olhar mais jurídico, para se fazer os questionamentos jurídicos quanto a todo o arcabouço existente em relação ao direito positivo originário, né, dos povos indígenas. Sim. Aí a gente entra com a questão da capacidade civil dos indígenas, né, na Constituição de 88. E aí trazemos uma doutora da URGS, a doutora Fernanda Friso Bragato, que vai conversar, então, sobre a capacidade jurídica dos indígenas após 88 e como está realmente essa questão, né? Até para o índio se sentir capaz, porque vamos fazer o questionamento, se o índio ele é capaz de ser um profissional, ele também tem que ter as suas responsabilidades, não só do lado dos direitos, mas também como os deveres. Tá? Então, é uma dúplice visão assim, que a gente tem que ter, né? Depois teremos a questão do território, que hoje é o que está se assim, fervilhando no nosso debate, direito. né? Jurídico hoje é a questão territorial. E aí, como vem a justiça, né? O Poder Judiciário vem resolver esses conflitos. Aí nós trazemos o doutor Hermes da Conceição, que foi um dos fundadores do SISTICOM, que é um sistema de conciliação, tá, existente na Justiça Federal. Então, com a palestra A Resolução Consensual dos Conflitos Fundiários em Territórios Indígenas, o avanço do SISTICOM como política pública fundiária. Existe uma grande ideia de conciliação, né, em que o poder público e o proprietário privado entrem num consenso quanto à negociação daquela terra tradicionalmente ocupada pelos povos originários. Sim. E, por fim, aí, o direito positivo puro ali é a questão que está no STF com relação ao marco, né? Ao marco legal aí e o direito à terra, entre a justiça histórica e a propriedade privada. Aí nós vamos trazer 2 olhares. Um colega procurador federal que vai defender, muito provavelmente, o direito originário à terra dos povos, né, indígenas, e um advogado representando a Farsul. Ela é um representante da Farsul, né? Isso. E que defendeu essa tese em nome da Farsul no STF. No STF, né? fez a sustentação oral dessa ADC que está lá
em discussão ainda no Supremo Tribunal Federal. Uma pauta bem rica, né, gurias, para 2 dias, assim. E sabe o que é muito legal? É a gente ver, eu não sei se, assim, antes existia esse debate dentro do direito. Eu nunca ouvi, na verdade, aqui em Santo Ângelo, né? Não sei se na OAB já teve esse movimento antes, ou a gente está tendo isso agora, nesse momento dos 400 anos. Não, tu sabes, Dani, que isso é importante até a gente colocar, né? Que a OAB, a gente está procurando, ano passado, a gente está procurando reinserir esse formato de seminário, de congresso, né? Para que as pessoas venham para dentro da OAB discutir. A sociedade civil, inclusive, todos são convidados. É importante que se diga que é uma... Os indígenas, sociedade civil, não só os juristas. E assim, nessa linha de a gente promover esse tipo de debate, ano passado a gente já fez um congresso sobre as alterações do novo Código Civil, né? Então a gente já discutiu na OAB isso, infelizmente foi de afogadilho, a gente acabou não vindo no teu programa, mas a gente fez já. Então a nossa ideia é que a gente estabeleça isso, né, como uma forma de debate. Se nós conseguirmos 2, um a cada semestre, será maravilhoso. Nossa. Mas se a gente conseguir fazer né, e contar com o apoio do público, né, que as pessoas se disponibilizem a vir, a estar presente, porque não é só ouvir, né? Não é só tu ser passivo, mas a oportunidade de tu interagir com outros colegas, né? De tu conhecer um assunto novo, de tu conhecer o que está sendo feito para além do que a gente costuma saber na nossa própria cidade, na nossa própria atividade, né? Então, a proposta da OAB, né, enquanto Escola Superior da Advocacia, porque a OAB no Rio Grande do Sul, ela tem a Escola Superior da Advocacia aqui, nós temos uma delegacia, tem um delegado, né, nomeado, então, que é o Itaguaci, mas que teve a ideia de criar um grupo de trabalho. E aí, né, a Flavinha faz parte, né, o Dr. Tiago, o Dr. Diego, a doutora Elivana, eu, o pessoal da diretoria, ou seja, um grupo que se propõe, então, a pensar nesses eventos, né, que esse está sendo agora, mas que pretendemos realizar outro no segundo semestre e depois novamente. Então, eu acho que essa é a importância, né, de nós trazermos esse tipo de debate, porque sim, a gente tem a universidade, a URI já promoveu, eu assisti uma palestra belíssima sobre a história dos Guaranis na URI, né, a URI está envolvida com isso, né, mas eu acho que todos nós, podendo fazer a nossa parte, né, convidando a sociedade, e eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a questão do marco territorial ou do marco temporal, dependendo do nome que queiram dar, né? Ou seja, essas áreas, como ficarão? Isso está em discussão, né? Então, é importante que as pessoas venham conhecer. Tem os favoráveis e tem os contrários. Qual é a beleza disso? A beleza é as pessoas poderem se sentar e escutar as duas versões e criar o seu próprio posicionamento ou reforçar o seu próprio posicionamento, mas a partir do conhecimento. Exatamente. Né? Então, eu acho que a importância da OAB, da ESA e desse grupo de trabalho que se formou disposto a criar um congresso, como já criamos no ano passado, né, sobre as alterações, eu acho que é essa disposição de trazer o debate, né? E que os colegas, não só os colegas advogados, mas a gente gostaria muito que os colegas participassem maciçamente. As inscrições são gratuitas, vai ter certificado de participação, é aberto às universidades, todos os alunos do curso de Direito estão convidados, os alunos de outros cursos, como por exemplo de arquitetura, que tem a parte histórica, que também, né? Sociologia, filosofia, né? Então é muito importante, se quiserem, é aberto a todos, né? A OAB estará de portas abertas para receber com muito gosto cada pessoa que se dispuser a doar um pouquinho do seu tempo para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Para aprender. Eu vou chamar um intervalo justamente focado nessa tua fala, Lu, porque o quanto que é importante a gente se apropriar das coisas para, a partir daí, né,
fixarmos uma opinião e conseguirmos nos posicionar diante das pautas, né? Porque às vezes a gente fala com pouco conhecimento, isso fica tão raso. O quanto que é importante a gente saber daquilo que a gente está falando. Agora são 13 horas e 29 minutos. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho. Hoje a gente está falando sobre história, cidadania, cultura e os reflexos dos 400 anos das missões no presente. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre direitos indígenas, políticas públicas, cidadania, os desafios contemporâneos e o papel do direito na construção de uma sociedade mais consciente dentro da sua própria história, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Você sabe a diferença entre esgoto cloacal e drenagem pluvial? O esgoto cloacal é aquele que vem de casas e estabelecimentos, como água do banheiro, da pia ou da lavanderia. Esse sistema é operado pela Corsã, que faz a coleta e o tratamento. Já a drenagem pluvial é a rede que recebe água da chuva, captada pelas bocas de lobo nas ruas. Esse sistema é responsabilidade do poder público municipal. Misturar essas duas redes pode causar alagamentos e problemas no funcionamento do sistema de esgoto. Por isso, cada rede tem sua função específica. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13h34, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está falando sobre história e cidadania, estamos falando sobre direito indígenas, políticas públicas. E agora a gente vai falar um pouco disso, porque eu estava falando agora, antes da gente entrar ao vivo, que eu falava para as gurias que estão aqui no estúdio, que eu não tinha a mínima noção, né, dessa questão da parte do direito, da parte legal, assim, a gente ouve falar do marco temporal, a gente vê a luta muito por conta de território, enfim, né? Mas tem muita coisa, né, gurias, pra gente entender. Então, eu acho que esse congresso que a OAB está promovendo, o quanto que isso vem ao encontro de uma lacuna gigante que a gente tem na sociedade, de falta de conhecimento mesmo, de coisas que estão dentro da gente, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, enfim, né? E eu queria começar esclarecendo essa parte justamente, né, do direito, que é o direito indigenista, falei certo. O que é, de fato, gurias? Tem como conceituar para os nossos ouvintes? Assim, o direito indigenista, na verdade, são regras positivadas no nosso direito, tá? Que visam a tutelar, né? A orientar e proteger os povos originários, né? Ao direito indígena, então, né? Antigamente, antes da Constituição de 88, o que vigia era o Estatuto do Índio, né, que considerava o indígena uma pessoa relativamente incapaz e que recebia a tutela da FUNAI, que é uma autarquia federal, né, que tem a função de executar, promover políticas públicas voltadas à preservação e à proteção dos povos originários, tá? Com a Constituição de 88, isso se modifica porque passa-se a considerar os povos originários plenamente capazes de exercerem sozinhos os seus direitos e reconhecer os seus costumes, a sua organização social e as suas línguas, crenças e tradições. Tá? Isso está lá assegurado no artigo 231 e 232 da nossa Carta Magna. E com isso já se passa a ter outra visão, né, do indígena, né? Sendo ele um sujeito de direito plenamente capaz de exercer a sua cidadania e não sendo mais uma pessoa totalmente ou parcialmente tutelada pelo Estado. Sim. Isso que a Constituição Federal nos trouxe, tá? Em 88. Outra questão muito importante de ser dita: as terras indígenas, elas são propriedade da União, tá? Então elas são da União, mas com usufruto vitalício e exploração exclusiva dos povos originários. Tá? E é importante que se diga, nessas terras onde existem os povos originários, que são demarcadas, né, e são, enfim, dadas ao usufruto dos povos originários, são as terras mais preservadas, em que há menor emissão de gás carbônico e onde há a maior preservação ambiental do Brasil. Sim. Se tem uma coisa que a gente tem para aprender, é como é que a gente segue vivendo nesse planeta, né? Para aprender com os povos originários, porque, enfim, o dia que eu recebi o Cacique Anildo aqui, ele trouxe tanta sabedoria nesse sentido pra gente, sabe? E do quanto que é importante essa pauta, porque muitas das coisas que o Anildo trouxe pra gente aquele dia, inclusive sobre quanto a nossa cultura adentra a cultura deles, né? Ele, falando sobre a questão, inclusive, de celular e tal, né? E a gente sabe que não tem como separar, né? Eles vivem na nossa sociedade. Como assim o índio tem celular? Tem, eles usam celular, eles muito por conta disso, eles buscam trabalhar, eles têm trabalhado, eles têm, né, tentado se integrar na comunidade. E eu acho que essa é a pauta que mais gera a diversidade no debate, porque assim, a diferença do proteger direitos e conceder privilégios, porque eu acho que a comunidade, a sociedade vê essas questões, né, como por exemplo isso que eu trouxe agora, como assim que ele tem iPhone, ou enfim, seja lá a marca que for, como que ele tem isso? Mas, gente, por que não teria, né? Por que eles não poderiam ter? O que vocês têm? Qual é a visão de vocês nesse sentido, dessas duas questões, do conceder privilégio e dos direitos que são deles, de fato?
eu acho que uma questão muito difícil para nós, enquanto sociedade branca, vamos dizer assim, Sim. né, é compreender o que a Constituição tutela, ou seja, ela tutela, ela protege o indígena no sentido da sua cultura, né, em tudo aquilo que ele traz com ele, né, e aí é nesse sentido, mas isso não significa que ele não possa adentrar na nossa cultura. Só que esse olhar é diferente. Ele nunca vai conseguir viver de acordo com as nossas regras. Sim. A cultura dele, talvez alguns sim, mas a gente pensando como todo, como uma tribo, né? A gente tem que pensar nesse sentido, que toda aquela diversidade de pessoas, de uma cultura que às vezes até a gente não entende, ela está protegida, né? A Constituição protege e nós, como pessoas deste país que cumprem a Constituição, também devemos proteger. Mas, obviamente, que a nossa vida em sociedade também afeta a vida deles. Claro. Como o uso do celular, como eles produzem a própria terra, mas eles também vão no mercado e compram coisas. Imagina, né? Então, assim, ó, são esses olhares que eu acredito que a sociedade, às vezes, nós não estejamos tão preparados para olhar. Por isso que alguns de nós olham e veem como um privilégio. Ah, não, eles são privilegiados. Porque toda vez que alguém, de alguma forma, tem alguma proteção por alguma razão, e geralmente é porque ela precisa desta proteção, né? E se alguém precisa de uma proteção específica, é porque aquele direito ali já foi tentado violar. Sim, né? Teve alguma falha em algum momento, né? Então, é importante que a gente se aperceba desse olhar, né? Que não há um privilégio, né? E por isso eu acho, assim, tão importante que a gente conheça aquilo que a gente não conhece. Exato. Se informe sobre aquilo que a gente não sabe. Exato. Né? Quando a gente fala, eu, né, como professora, a Flávia também foi professora, enfim, e a gente é sempre aprendiz, né? Para nós, no direito, a nossa Bíblia jurídica é a Constituição. Sim. Né? Então, se a Constituição diz, e é essa Constituição que nós temos, é essa Constituição que nós temos que proteger, concretizar e observar. Então, é importante que a gente conheça o que ela protege. Assim como nós temos direitos protegidos, nós brancos temos direitos protegidos, o direito à vida, à liberdade, direito à saúde, à educação, inúmeros direitos, né, que a gente tem protegidos. É importante que a gente saiba que o índio terá algumas proteções que nós não teremos, né, mas que faz parte de uma conjuntura de quem eles são. E muito embora essa questão da capacidade, né, e que ele é considerado uma pessoa capaz, ou seja, de contratar, de casar, né, e assume responsabilidades, né, ao mesmo tempo, se tiver que discutir um contrato que o índio tem assinado, vai se considerar também, o juiz tem que considerar aquela condição dele de capacidade plena. Uma coisa é alguém contratar com a Luciana advogada, outra coisa é a Luciana, por exemplo, advogada, contratar com uma multinacional. Sim. Né? Nós não vamos estar... Então, esse mesmo olhar, né, apesar da capacidade civil do índio, o julgador terá que ter. Sim. Né? Então, são esses olhares que para uns parecem privilégio, que é, na verdade, uma questão de equilíbrio, de razoabilidade. Perfeito. Né? E a gente tem que se preparar, né? Se abrir para isso. Né? Eu acho que a gente não pode mais viver tudo a ferro e fogo. Né? Nós temos que nos abrir para o conhecimento, nos abrir para as discussões e até para divergir. A gente precisa conhecer bastante. Flavinha, na tua opinião, quais são os maiores desafios para a questão da gente adequar políticas públicas para os povos indígenas hoje na sociedade? Eu acredito que ainda o Estado é mínimo em relação a essa minoria social. Sim. Sabe? O que ele faz ainda muito pouco, deveria fazer muito mais. Nós temos hoje políticas, né, de cotas raciais nas universidades, em concursos públicos. Mas eu vejo que não é só aí, porque não basta tu dar a universidade, tu dar a terra,
mas tu não dá instrumento para aquela pessoa desenvolver. Sim. Né? É óbvio que eles são protegidos, como a doutora Luciana falou, em sua organização social, nos costumes, nas línguas, nas crenças, mas e o resto? Como ele é hoje, né? Como nós vemos os povos originários hoje, né? Falta muita coisa, Falta né? muita coisa. Falta Nós muita temos coisa. muito a percorrer. Assim, eu, a bem da enquanto verdade, sociedade assim, civil. rapidamente pensando, o que me vem à cabeça quando eu penso em política pública é só as cotas, assim, rapidamente. E, de fato, não tenho mais conhecimento além disso. E eu acho que a maioria da sociedade, tirando, né, as pessoas que estudam isso, também não devem ter. Porque a gente não para falar disso. Não, né? O Estado, assim, ele tem. Nós temos autarquias, nós temos a FUNAI, como eu disse, digo que enquanto sociedade civil sim. mesmo, né? A gente não discute isso, para além das autarquias, das... Sim. Nós temos, assim, a assistência à saúde, assistência social dentro das tribos, né? E, como eu disse, a FUNAI Sim. é a responsável, a autarquia do governo federal responsável, né? Para executar e coordenar essas atividades. Mas, mesmo assim, eu vejo ainda o povo originário muito marginalizado. Sim, né? sim. Em qualquer lugar que a gente vá. Assim. Sim, E não é diferente aqui na nossa região também. Agora são 13h45, a gente vai e conversa. Eu vou chamar nosso intervalo. Hoje eu estou recebendo a Luciana Meirelles Correia e a Flávia Picarelli. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre memória e futuro, sobre identidade missioneira, sobre educação e um pouco mais desse evento, desse congresso que a AB está promovendo nos dias 18 e 19 de junho, na semana que vem, e a gente vai fazer o convite, então, para toda a comunidade reforçar, para que todos vocês estejam presentes, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A família aumentou e a casa precisa aumentar também? Realize com o consórcio do Sicredi. Com ele, você conta com uma das melhores taxas do mercado. Alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Ligações clandestinas. Fazer ligações clandestinas de água, conhecidas como gatos, é crime. Além de ilegal, essa prática prejudica o sistema de abastecimento e pode causar queda de pressão na rede, falta de água e até contaminação. A legislação brasileira prevê penalidades e multas para quem realiza esse tipo de ligação irregular. Além disso, a fraude acaba prejudicando toda a comunidade, porque o sistema é planejado para atender cada imóvel de forma regular. Por isso, se precisar de uma ligação de água, procure sempre os canais oficiais da Corsã. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força
cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h51, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, aqui sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje eu estou recebendo aqui a Luciana Meirelles Correia e a Flávia Picarelli. A gente está conversando um pouco sobre a questão indígena. Aqui na nossa cidade, a respeito do congresso que a OAB está promovendo nos dias 18 e 19 de junho aqui em Santo Ângelo, e a importância da gente entender um pouco desse contexto do direito dentro da questão indígena. Gurias, vamos seguir aqui. Eu quero perguntar para ti, Lu, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Mas o que uma região perde, na tua opinião, quando a gente se distancia desse conhecimento mesmo, né, da nossa memória coletiva? O que tu entende, assim, de perda mesmo, né, enquanto sociedade, quando a gente não se aproxima da nossa história? Eu acho que quando a gente desconhece a nossa história, né, a gente passa por um processo de emburrecimento e um processo de dureza. Sim. Né? Quando a gente desconhece, e é isso que eu digo, o importante é conhecer, né? Saber sobre ela, porque isso pode te aproximar ou pode te manter distante. Não tem problema tu ser um distante que entende a história e que não concorda com ela, né? Mas a história é um passado, são experiências que foram feitas e que nós concordemos ou não, que deram certo ou não, elas trazem a base de quem a gente é hoje. Né? Então, eu acho que essa é a importância. Nós temos que pensar, voltando para as missões, né? Que as missões são uma realidade do século XVII, do século XVIII, né? E o que a gente tem que ter hoje é que elas ainda são consideradas um modelo que deu certo com todas as adversidades, né? E com tudo que aconteceu depois, como a Guerra Guaranítica, com depois o desfazimento das missões, né? Mas é importante a gente conhecer a nossa história, porque se tu não tem passado, tu não tem presente, ou tu não entende teu presente e tu não terá futuro. Sim. Né? Sim. Porque eu acho que para ti, tu olhando para o passado, tu consegue arrumar o teu presente visando melhorar o teu futuro. Sim. Flavinha, na tua opinião, qual que é a importância das entidades seguirem, né, dentro dessas comemorações dos 400 anos, o papel das instituições, né, de reforçar e valorizar a nossa história em todas as searas, assim como a OAB está fazendo com esse congresso? Eu acho que esse ano foi um ano marcado por essas discussões, né, que a gente está vendo todas essas vários setores da organização civil, da sociedade civil, enfim, debatendo o tema 400 anos, a nossa história, os direitos agora conosco, né? Os direitos relativos aos povos originários, e a gente tem que continuar estudando, tem que continuar buscando. Nós temos poucas entidades, né? Poucas, digamos assim, o governo federal está presente em poucos setores, né? Sim. Se tu for analisar. Então, nós temos que continuar buscando, né, aumentar esses direitos, inserir mais esses povos de cultura diferentes, sim, mas também cidadãos brasileiros, que têm os mesmos direitos e deveres, sim, e respeitar a cultura que eles têm, assim como eles são obrigados a respeitar a nossa cultura. Exato. É esse o principal papel hoje que eu acho que nós temos que refletir enquanto sociedade civil. Respeitar a cultura desses povos originários que estavam aqui antes mesmo da gente, né?
A gente está quase partindo para o final. Eu queria que vocês reforçassem, gurias, o evento, o congresso, né? Os 400 anos das missões e os reflexos do direito indigenista. 18 e 19 de junho, local, horários, como faz para se inscrever, como faz para participar? Vai ser 18 e 19 de junho, na sede da OAB aqui. Né? Quinta-feira começa às 19 horas. Nós vamos receber também o presidente Leonardo Lamáquia, da OAB Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, nosso próximo presidente da OAB Nacional. Ah, legal. Né? Vamos recebê-lo aqui também. E na sexta-feira, o congresso retoma às 17 horas, também na sede da subseção. Né? E esperamos todos. As inscrições têm um link, a gente está disponibilizando o link nas redes sociais. Né? As inscrições são gratuitas, vai ter certificado de participação e certificado de horas. Os alunos geralmente precisam de horas, né, para comprovar atividades. Então, também vai ter não só o certificado de participação, mas também um atestado de horas, né? Então, convidamos a todos e esperamos contar maciçamente com a sociedade santo-angelense, né? Isso é feito não só para os advogados. Sim. A OAB, eu reforço isso, a OAB promove a democracia, a cidadania e o estudo e o conhecimento. Para nós, é importante que seja para toda a sociedade, não só para a sociedade jurídica, para os juristas, né, para os advogados, mas também que a sociedade saiba que a OAB está de portas abertas para receber todos que tiverem interesse em falar ou conhecer um pouquinho sobre esse tema. E em conhecer para falar, o que é mais importante, né? Para reforçar as redes sociais, onde a gente encontra o link para as inscrições. No Instagram oficial, né, da OAB de Santo Ângelo. Vai ter um QR Code bem tranquilo, acho que todo mundo conhece o QR Code lá para apontar e fazer a sua inscrição. Reforçamos gratuita e aberta a toda a sociedade. Eu acho que é um evento assim que foi pensado com muito carinho. Faz um ano que nós estamos planejando esse evento e realmente contamos com toda a participação da sociedade civil, não só advogados e alunos. Gurias, eu quero, assim, parabenizar vocês, o quanto que essa pauta é importante. Quero, inclusive, reforçar um próximo convite, né? A gente pode organizar aí uma pauta onde a gente consiga falar um pouco mais disso. Como é importante, sabe? Ouvindo vocês falar, assim, o quanto que a gente não tem, e trazendo isso para mim, assim, o quanto que a gente não tem conhecimento sobre isso e o quanto que falta a gente conhecer para poder, de fato, trazer um debate esclarecedor, né? Porque o que a gente ouve, com todo respeito, de bobagem, né, das pessoas, enfim, e quanto à questão indígena, então nem se fala, né, o quanto que a gente precisa, de fato, trazer educação para a nossa comunidade, para a gente, enfim, reforçar o que é certo, né, reforçar o que é certo. Agora são 13 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos, pela aprendizagem de hoje, tá? Que hoje foi, de fato, foi um cafezinho que eu aprendi bastante. Todas as quintas eu aprendo muito aqui sobre os 400 anos, mas hoje eu gostei bastante. Obrigada, gurias. Nós que agradecemos. Obrigada, Dani. Obrigada aos ouvintes da Novos Horizontes. É um prazer estar sempre aqui com vocês e voltaremos mais vezes. Voltem, por favor. Obrigada, Flavinha. Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Espero retornar. Volta sempre, Flavinha. Um pouco menos tímida. Sabe que sempre tem uma primeira vez, né? As próximas são mais tranquilas, né? Mas foi tudo certo, foi tudo bem. Hoje nós falamos sobre história, mas no fundo nós falamos sobre consciência. Porque uma sociedade que conhece sua trajetória compreende melhor os seus desafios, compreende suas conquistas e também suas responsabilidades. Os 400 anos das missões não pertencem apenas ao nosso passado, continuam presentes na nossa cultura, nas relações, na identidade regional e nas discussões que ajudam a construir o nosso futuro. Meu agradecimento aqui a Luciana Meirelles Correia e a Flávia Sudati Picarelli pela participação e pela contribuição para essa conversa que foi tão importante sobre a nossa memória, cidadania e pertencimento. E meu agradecimento aqui aos demais parceiros do Cafezinho, a Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e CDL Santo Ângelo. E hoje, de forma especial, eu agradeço ao Tenondé Parque Hotel.
Porque falar sobre as missões é também falar sobre acolhimento, sobre identidade, sobre experiência. E o Tenondé carrega justamente esse propósito ao receber os visitantes de todo o Brasil e ajudar a apresentar a riqueza histórica, cultural e humana da nossa região. Afinal, viver as missões não é apenas conhecer um lugar, é compreender uma história que continua viva. Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau.